Bom, eu me chamo Iago, sou aluno do terceiro ano do ensino médio na escola Colégio Educare de Barão de Cocais. E hoje eu vim falar sobre a obra O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, de 1961. A edição que eu li tinha 115 páginas e era da editora Nova Fronteira Participação S.A. Então, a obra vai girar em torno de um beijo que acontece literalmente no asfalto e que acontece da seguinte forma. Um bondinho bate num repórter e esse repórter é arremessado e o Arandi, ele presencia ali aquele acidente e ele vai até o homem para poder socorrer ele. E quando ele chega no homem, esse repórter ele pede um beijo para o Arandi já ali nos seus últimos segundos de vida e o Arandi fica com dó e acaba beijando o homem na frente ali de todo mundo que estava na praça naquele momento. E essa história é baseada em um fato real, só que ao invés do repórter pedir um beijo para um rapaz, ele pede para uma jovem moça que estava lá na hora e foi até ele. Bom, essa obra ela é dividida em 3 atos e 13 quadros, né, que são ali divididos entre esses 3 atos. E no livro tem basicamente a fala direta ali das personagens, já que é uma peça teatral, e entre os parênteses aparece ali o estado emocional de cada personagem, o tom em que eles falam cada fala. Então isso até ajuda a gente a, de certa forma, dar asas à imaginação e a gente imaginar como que acontece cada cena. Bom, então, como antes dito, a história começa ali com Arandi presenciando aquele acidente e, bom, já nos últimos segundos de vida, né, o repórter pede ali o beijo para ele e ele, num ato de solidariedade e de empatia com aquele homem que estava morrendo, ele acaba concedendo o beijo a ele e o repórter morre logo em seguida, né? Logo após que o Arandi beija ele. Bom, o que o Arandi não esperava é que esse beijo, que para ele foi tão inocente, iria acabar remexendo com a vida toda dele dali para frente. Porque o que acontece? Naquele incidente ali, havia um jornalista lá, o Amado, que vê naquele caso uma oportunidade dele render muito dinheiro, vendendo notícia, claro, e também para limpar a imagem de um delegado, o Cunha, que anteriormente tinha saído uma matéria dele que ele tinha chutado uma grávida e acabou causando o aborto do bebê que ela estava esperando. O delegado, então, ele compra a ideia do jornalista e resolve investigar o caso. Ele chama o Arandi para ser interrogado e durante o interrogatório eles já vão meio que forçando a ideia de que o Arandi já conhecia aquele homem e que eles tinham um caso, né, que o Arandi era gay. E mesmo com o Arandi já falando que ele era hétero, até porque ele tinha se casado há pouco mais de um ano com a Selminha, mas mesmo assim o delegado e o Amado eles insistem nessa ideia aí de que o Arandi era sim gay e que ele conhecia de fato aquele homem que ele beijou, quando na verdade o beijo aconteceu por dó e os dois eram totalmente desconhecidos. Bom, nisso então a cena muda para a casa de Selminha, no momento em que o pai dela, o Aprígio, está conversando com ela e ele também chega a questionar a filha dele se ela realmente conhece o marido dela, né, o marido que ela tem. E ela insiste e fala que sim, que ela conhece o marido que ela tem, que ele gosta muito dela e que ele é sim homem. Bom, então ele vai embora e depois disso ela e a irmã dela, a Dália, estão conversando e a Dália fala que sentiu um certo tom de ciúmes na fala do pai. Então a Dália supõe que seria por causa da morte da mãe, né? Após a morte da mãe delas terem morrido, que ele foi desenvolvendo aí esses ciúmes. E então depois disso o Arandi chega, ele conta todo o caso e assim termina o primeiro ato. Arandi então ele chega a se demitir do trabalho porque o pessoal de onde ele trabalhava estava começando a pegar no pé dele, falando que ele agora estaria viúvo porque o suposto marido dele morreu. E depois o pai, a Selminha e o pai dela, eles discutem de novo e a cena muda então pro velório do repórter, né, que morreu, e lá o Amado, né, que é o jornalista, chega e interroga a viúva. E de novo
forçando ali uma ideia de que ela teria um amante porque o marido dela traía ela com outro homem e por causa disso ele tinha esse amante, né? E aí depois a cena muda de novo para Selminha e Arandir conversando já em casa e de repente a polícia chega e o Arandir se esconde. Como o Arandir se esconde, quem supostamente teria atendido a porta foi a Selminha e Cunha e o Amado levam então ela para uma casa mais afastada com a desculpa que ali eles estariam mais seguros para poder interrogar ela. E aí, então, quando eles estão lá interrogando ela, eles são totalmente antiéticos e ficam falando que ela está acobertando o marido dela, que ele está fugindo da polícia. E então eles chamam a viúva para dar um depoimento um tanto quanto duvidoso. E ela fala que ela já tinha visto e flagrado, né, o marido dela e Arandir tomando banho juntos. A Selminha, claro, ela fica muito abalada com aquilo, mas ela ainda tinha uma certa esperança na palavra do marido dela, que dizia que aquele homem era totalmente desconhecido. Depois disso, o Amado ele manda a Selminha tirar a roupa dela e ficar totalmente nua, o que dá a entender que naquela hora iria acontecer um estupro. E logo depois o Aprígio, o pai da Selminha, aparece conversando com o Amado ali já um pouco bêbado, com a roupa bagunçada, o quarto também bagunçado, e o Amado fala que estava meio sujo de sangue ali, porque a arrumadeira teria feito um parto nela mesma que causou perfuração. E fala que a Selminha não era mulher pro Aprígio, que ela era magrinha e tal, dando certos detalhes assim da mulher, o que reforça ainda mais a ideia de que teria acontecido sim um estupro, né? O Amado teria estuprado a Selminha. E o Aprígio fica muito zangado com aquilo tudo e vai embora. Então a cena muda e agora já na casa de Selminha, tá lá ela conversando com a irmã dela e Dália diz que Aprígio deixou o endereço de um quarto de hotel onde que ele estaria escondido e que era para ela ir ao encontro dele. Só que Selminha se nega a ir e quem acaba indo é a Dália, a sua irmã. E lá a Dália ela acaba conversando com o Aprígio ali meio ainda desesperado, querendo que a Selminha vai, mas acaba que a Dália ela se declara para o Aprígio, fala que acredita nele e que ama ele, e ela até dá um beijo nele. E por um instante ele se sente um pouco mais tranquilo por ter uma pessoa confiando nele, só que depois de ela começar a fazer muitas perguntas, ele então fala que ela era como todos os outros e que na verdade ela não confiava nele e manda ela embora. Então o Aprígio, né, o sogro de Arandir, entra no quarto e eles discutem ali. Um fato interessante é que o Aprígio ele nunca falava o nome de Aprígio. Ele sempre falava meu genro ou seu marido, né, quando ele estava conversando com Selminha. E isso tudo ele explica para Aprígio. Na verdade ele tinha ciúmes do Aprígio. Ele aparentemente gostava do Aprígio desde a época que ele namorava com Selminha. E por causa disso, desses ciúmes, ele não falava o nome de Aprígio. E depois dele ter beijado aquele homem no asfalto, o ódio dele, os ciúmes dele tinha se intensificado mais ainda, né? E aí o Aprígio ele acaba ficando surpreso com aquela descoberta. E então o livro termina com o Aprígio matando ali o seu genro e também crush, de certa forma, ali naquele quarto de hotel com 2 tiros. O final ele é bem trágico e deixa a gente se questionando ali o que iria acontecer depois daquilo, né? Bom, a obra ela é bem completa e ela aborda assuntos que são muito atuais, como o homossexualismo, preconceito, o machismo, a corrupção, né, no caso da polícia. E isso fez com que eu gostasse muito da obra, porque mesmo sendo uma obra lá da década de 60, ela aborda assuntos e críticas que são muito atuais. A obra pode ser lida por qualquer um, já que tem uma linguagem, um vocabulário bem tranquilo. Mas levando em consideração as diversas interpretações que podem ser feitas,
Eu recomendaria esse livro para alunos ali a partir do nono ano, justamente por causa dessa maturidade que, de certa forma, é exigida para a gente poder ali entender e deduzir quais críticas que estão sendo feitas ali por trás de toda aquela história. E assim a gente termina essa resenha sobre essa obra que é tão polêmica e triste, né? Já que Um Beijo termina com 2 tiros dentro de um quarto de hotel. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!